Fala aí, querido, beleza? Então, no vídeo passado eu estava falando de manifestação do Espírito Santo dentro das igrejas, né? Hoje eu quero falar de alguns dons do Espírito Santo relatados na Bíblia, né? O primeiro dele é a palavra da sabedoria, lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8, né? E a outro, pelo mesmo Espírito, é dada a palavra da ciência. Ou seja, a capacidade de falar com sabedoria, né? Está acima da própria capacidade do que fala. Foi o caso de Filipe, né? Lá em Atos 6, versículo 10, que causou um efeito tremendo sobre os que o ouviam naquele grande dia, né? Atos 6,10 diz o seguinte: e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. A palavra da sabedoria é a palavra da ciência, né? Ou do conhecimento, que vai trazer à tona coisas desconhecidas ou conhecidas por poucas pessoas. Talvez aqui esteja também a capacidade espiritual de revelar o sentido das coisas que foram reveladas, tá ok? Coisas espirituais que não foram reveladas e também não foram compreendidas, como em associar um Antigo Testamento com o Novo Testamento, onde no Antigo Testamento foram ditas as profecias, e no Novo Testamento essas profecias foram vistas, foram, de fato, elas se revelaram, tá ok? Então, o primeiro dom aí do Espírito é a palavra da sabedoria. O segundo dom que eu quero falar com vocês é a fé. Lá em 1 Coríntios também, 12:9, diz o seguinte: a outro pelo mesmo Espírito é dada a fé, e a outro pelo mesmo Espírito é dado o dom de curar. Paulo vai associar a fé com a capacidade de mover montanhas, ou seja, uma pessoa que recebe a fé, né, não é fé no sentido de salvação aqui. Eu quero falar fé no sentido de realizar uma tarefa específica, ok? Ela tem a capacidade de realizar essa capacidade, essa atividade, tá? Quando lemos algumas biografias de alguns cristãos que oravam e as coisas de fato aconteciam de maneira inacreditável, provavelmente essas pessoas foram agraciadas com esse dom, com o dom da fé. Tá? É importante entender isso, porque às vezes nós ficamos frustrados porque não obtemos pela fé as coisas que pareciam ter um poder maior do que o nosso. Às vezes a gente quer algo com uma relevância muito grande e não conseguimos. Por quê? Porque nós não startamos esse dom da fé, né? O dom nos é dado, nós é que não apertamos lá o botãozinho de start, né? E eu tô falando aqui, não é fé de comprar um carro de luxo, trata-se da fé no impossível mesmo, é ter fé no que você não consegue ver, tá entendendo? Porque você comprar um apartamento, uma casa, um carro de luxo, fazer uma viagem, isso nada mais é do que um resultado do seu esforço, do seu trabalho, ok? Eu tô tratando de fé lá no que tange o impossível, tá? Então, assim, outro dom também que a gente tem que falar é o dom de cura, né? A manifestação do dom de cura. A gente tem exemplos com o próprio apóstolo Paulo, né? Em uma ocasião ele aparece curando enfermos, em outra ocasião ele precisa deixar pessoas para trás, como eu relatei aqui, né, no meu estudo, Trófimo, né? Ele sugeriu a Timóteo que... Cadê? Deixa eu só me achar aqui no estudo. Ele aparece curando enfermos e em outra precisa deixar um irmão doente para trás, né? Ou então sugerir a Timóteo que tome água com vinho para sua enfermidade no estômago, porque naquela época já existia a sabedoria medicinal para algumas coisas, né? A gente não pode também ser leviano e negligenciar a sabedoria medicinal, tá ok? Porque se Deus nos deu sabedoria, é para ser usada. Se ele capacitou alguém com um dom medicinal, é para você ir atrás daquilo também, né? Não apenas deixar só no plano espiritual. Muitos cristãos hoje padecem, adoecem e até morrem. Por quê? Porque Deus dá a ferramenta, mas o cara não utiliza, né? Tem até uma história aí que a gente sempre escuta do cara que está naufragando, né? Aí Deus manda o primeiro bote. O cara, não, Deus vai me salvar. E aí Deus manda o segundo bote. Não, Deus vai me salvar. Aí o cara, terceiro bote, não, Deus vai me salvar.
O cara morre afogado. Aí chega no céu, poxa, Senhor, caramba, o Senhor não me salvou. Aí Deus vai falar, cara, eu mandei 3 botes para te salvar, você não pegou nenhum. Tá entendendo? Então, assim, Deus dá a ferramenta. Às vezes as pessoas não utilizam da ferramenta por pura ignorância, infelizmente, né? Então, assim, Deus nos dá sabedoria para criar essas ferramentas, né? E isso indica que as manifestações de cura são dadas com objetivos específicos, objetivos bem definidos, né? O dom de cura existe. A gente vê relatos na Bíblia disso, tá? A gente entende e sabe de episódios nos dias atuais relatados, né, com manifestações do dom de cura, né? Não se trata da capacidade da pessoa receber o poder de curar o que bem entender, como se fosse um curandeiro. Não é isso. A gente pode comparar esses dons ou essas manifestações de cura com o que o próprio Jesus Cristo fazia, né? Ele não tinha dons ou manifestações, né, de forma aleatória. Eram dons e manifestações distribuídas pelo próprio Espírito Santo, né? Ele era o próprio Deus exercendo o seu próprio poder, né? Em Efésios, lá no livro de Efésios, a gente vai ver que ele é quem dá o dom aos homens, né? Um outro dom aqui também muito interessante é o de operação de maravilhas, né? Lá em 1 Coríntios, continuação, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10. A outro fazer milagres, e a outro profecia, e a outro o dom de discernir espíritos, e a outro a variedade da língua, e a outro a interpretação de línguas, né? Coisas inexplicáveis como levantar mortos, escapar sem ser visto, ser picado por serpente e não morrer. Cara, isso tudo tem relatos, principalmente no livro de Atos dos Apóstolos. Todas essas operações de maravilhas são relatadas na Bíblia, né? Aí eu volto lá no início, no primeiro dom que eu falei com vocês, o dom da fé. Se você não tem fé para acreditar no que você não vê, a gente não pode nem começar essa conversa aqui, tá entendendo? É tudo bem espiritual, é tudo num outro plano, ok? Operações de maravilhas, né? Um outro dom aqui que a gente pode falar também é o dom de profecia. Lá diz no versículo 10 também. Aqui eu creio que trata-se de fato da revelação mesmo, né? Da verdade comunicada diretamente por Deus. Ele utilizando, né? Nos utilizando como ferramenta para proferir algo da parte dele, né? E a gente pode ter a palavra, né? A Bíblia como base. Os profetas eles formaram o fundamento da igreja. E agora nós somos edificados sobre esse fundamento que eles deixaram, tá? Uma vez que nós temos a palavra de Deus por completa, não tem necessidade de se esperar uma nova revelação, né? Que os céus se abram, que venha e apareça um Espírito e fale com você. Cara, a gente não precisa correr atrás de supostas novas revelações. Isso é demonstrar insatisfação com o que nós já recebemos de Deus. A palavra de Deus é a revelação, é a profecia dita, tá? Um outro dom também, distribuído pelo Espírito Santo, é o dom de discernir espíritos, né? Então, nós precisamos de irmãos, de fato, na nossa igreja, que apontem quando alguém fala pelo Espírito ou está sendo influenciado por Satanás. Porque acontece, como eu falei, existem muitas vozes no mundo, mas nem todas são de Deus. A Bíblia também vai dizer vigiai e orai. Cara, você está escutando aquilo ali, mas será que é de Deus? Será que é Deus falando com você? Ou será que é o inimigo te ludibriando, te enganando? Tá entendendo? Paulo usou esse dom quando ele desmascarou, na verdade, uma jovem, se eu não me engano era uma jovem, uma mulher jovem, né? Que o seguia, dizendo certas coisas para vários ouvintes, né? Que, de fato, estavam ali ao redor dos discípulos, né? Só que a Bíblia vai nos relatar lá em Atos que a jovem ficou muitos dias seguindo Paulo e ele não fez nada, absolutamente nada, né? O que pode demonstrar que talvez ele ainda não tinha a manifestação do Espírito para agir. Hoje, muita gente carece desse discernimento.
porque precisamos engolir muita coisa, né? Na verdade, devemos evitar engolir certas bobagens que tragam um selo evangélico, um selo cristão, melhor dizendo, né? Precisamos de discernimento para não engolir certas bobagens que nos são ditas na internet, nas reuniões, tá entendendo? Como forma de profecia e revelação. O fato de alguém aparentar ser espiritual não significa que aquilo que ela está falando venha de Deus, tá bom? Então, assim, lembre-se que Satanás também é um anjo, cara. Satanás está lá desde a criação da Terra. Então, assim, ele tem facilmente a capacidade de te enganar, de te ludibriar. Não, eu tenho 50 anos de igreja, Deus me usa pra caramba. E se você demora, tu vai ser enganado também. Continuando aqui. A outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Variedade de línguas e interpretação das línguas. Isso é algo que sempre me causou certo desconforto, na verdade. Porque parecem ser manifestações que caminham juntas. Tá bom? Não necessariamente quem tem o dom de línguas tem que ter também o dom de interpretação de línguas. Tá? Uma coisa não anula a outra. Na verdade, a gente tem que o quê? Buscar nos capacitar mais a cada dia frente aos dons que Deus nos dá, para que nós possamos ter, de fato, a lucidez desses dons. Tá? O falar em línguas, na verdade, ele não é... né? No Velho Testamento, acho, ele não é aconselhado se não existir uma interpretação, tá? Vide quando você está falando para a congregação. O evangelho, ele vai, o evangelho que eu digo, o estudo, né, da palavra, vai nos ensinar que quando você fala para a congregação, você tem que ter a interpretação do que você está falando. Porque senão, meu amigo, é um ná com crá. Tá entendendo? Falar em línguas não é ficar balbuciando palavras desconhecidas. É falar um idioma estranho sem você nunca ter tido uma aula desse idioma. Isso é falar línguas estranhas. Ok. Só que falar palavras e línguas que você não sabe sem que haja uma edificação tanto para si quanto para os outros, cara, é uma heresia, né? Tem que haver uma edificação tanto para você quanto para quem está recebendo aquilo. Beleza? Então, assim, a gente está falando aí de alguns dons do Espírito Santo, de alguns dons manifestados no meio da congregação, em que a gente não pode deixar de entendê-los e de buscá-los, né? Porque a palavra de Deus vai dizer, a palavra de Deus vai nos dizer que nós recebemos uma variedade de dons. Quando nascemos, Deus derrama sobre nós uma variedade de dons, mas cabe a você desenvolver esses dons. Tá entendendo? Então não é porque você não faz uma coisa ou não faz outra que você não é capaz. Porque Deus libera para você esses dons. Agora, você tem que buscar se capacitar. Você tem que buscar se aproximar mais de Deus, para Ele se revelar de uma forma diferente e te capacitar a cada dia mais e mais com o selo cristão no plano espiritual. Amém? Fica com Deus aí e até a próxima, galera.